O direito à liberdade religiosa só foi garantido na Constituição de 1891. Em teoria, isso tirava da ilegalidade a fé de judeus, muçulmanos, kardecistas, indígenas e ex-escravos africanos, que cultuavam clandestinamente suas religiões, que eram tidas como proibidas. Mas não foi o que aconteceu. Apesar da Constituição, foi formulado um Código Penal, um ano antes, em 1890. Tinham dois artigos penais, 157 e 158, que puniam a prática do espiritismo e o curandeirismo. Esses dois artigos fizeram com que grande parte da população negra seguisse na mira da polícia pelos próximos 50 anos. Integrantes da Umbanda e do Candomblé passaram a ser identificados como praticantes de um suposto baixo espiritismo, em oposição aos kardecistas, considerados do alto espiritismo. Entre 1890 e 1941, pais e mães de santo de todo o Brasil foram presos e acusados de feitiçaria, bruxaria e prática de magia negra. Eu sempre ouvi minha avó conversando com as outras sobre esse assunto, que nossas coisas, era assim que elas diziam, nossas coisas nas mãos da polícia. Eu via aquele tipo de coisa. Eu conversava com uma pessoa que eu achava que pudesse ajudar. Ainda quando tem alguma coisa nas mãos da polícia que foi retirado das casas de candomblé, de umbanda, na década de 20, porque eu via minha avó falar que nossas coisas, gente, eu mesmo não sabia que coisas eram essas. Mas sabia que tinha alguma coisa que ela falava. E ela falava com tanto sentimento, ela, as outras. Até que eu descobri quais são as coisas que minha avó tanto falava. É o nosso sagrado. É o nosso sagrado que está nas mãos da polícia. Agora está no Museu da Polícia, então está nas mãos da polícia. Para ter noção da quantidade de pessoas que foram vítimas dessa perseguição, nós cruzamos duas pesquisas inéditas dos pesquisadores Valquíria Velasco, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Arthur Vale, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ao todo, o cruzamento permitiu identificar 155 ações policiais para reprimir religiosos de matriz africana. Nessas ações, 832 pessoas foram presas. Na nossa ingenuidade, a gente achou que, olha, esses objetos foram apreendidos, você tem um auto de apreensão, né? Você sabe que aquele objeto, né, que aquilo foi apreendido numa diligência no terreiro tal, foi apreendido com fulano de tal. Hoje em dia, você não consegue imaginar que a polícia entre a casa de ninguém, né, apreenda coisas e que não conste, né, não tem um auto de apreensão, um documento indicando, né, a diligência. Então, a primeira constatação que a gente teve é que, assim, esses objetos eles foram apreendidos de forma completamente irregular, mesmo à luz daquela legislação da época, considerando que isso fosse uma prática criminosa. Não, eles simplesmente invadiram os terreiros e apreenderam esses objetos sem ter um processo, um auto de apreensão, sem ter um processo criminal. Essas pessoas tiveram seus bens apreendidos, mas não foram submetidas ao devido processo legal, não foram julgadas por isso, não teve processo criminal, né? Simplesmente a polícia foi lá, pegou e ficou com ela. Essa repressão abarrotou as delegacias com objetos sagrados. Velas, imagens de santo, espadas, anéis, animais empalhados estão guardados até hoje como evidência de crime. Ao todo, são 524 objetos que seguem sob custódia do Museu da Polícia. Agora, esses objetos vão ser transferidos para o Museu da República. Essa transferência vai permitir que pais e mães de santo possam reverenciar esses objetos sagrados para essas religiões. A transferência desse acervo do Museu da Polícia Civil para cá, né, corrige um erro, corrige um crime cometido contra as religiões de matriz afro-brasileira. E isso não interessa apenas aos praticantes das religiões de matriz afro-brasileira. Isso interessa a todas as outras pessoas. Isso interessa aos budistas, interessa aos católicos, interessa aos protestantes, interessa aos praticantes das religiões de matriz afro-brasileira, interessa, enfim, às mais diferentes correntes religiosas. Interessa àqueles que não praticam religião,
porque trata-se, na verdade, de um gesto forte de cidadania e de recomposição dos direitos da liberdade de manifestação religiosa. Isso vinha de uma época anterior da polícia, de um processo, né? E aí, como já estava em andamento essa questão da doação para o Museu da República, o diretor já tinha se colocado à disposição, isso não me trouxe tanto, assim, não é impacto, me trouxe mais preocupação de sacramentar de conduzir isso até o final de uma forma, da melhor forma possível. Essa foi a responsabilidade que eu senti que eu tinha quando eu vi esse acervo. Eu falei, eu tenho essa responsabilidade, né, na manutenção enquanto estiver comigo, no transporte, durante a transferência e de fazer essa entrega. Isso foi um passado da polícia. A gente é uma polícia diferente hoje, né, que garante a liberdade. Então, você entregar isso, eu acho que sacramenta também mostra que a gente é diferente. Eu estou convencido que esse acervo se transformará num caso exemplar, né, de reparação histórica, porque ele aporta um conjunto de problemas teóricos e práticos, né, inovadores. Então, a transferência desse acervo para o Museu da República significará também um aporte de inovações. Nós precisamos inovar no trato com esse acervo. Infelizmente, essa violência contra as religiões de matriz africana continua. Ainda hoje, dados do Ministério dos Direitos Humanos de 2018 mostram que o país registra, a cada 17 horas, uma denúncia de intolerância religiosa.